Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Cadê aquela energia toda? Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Que energia contagiante, né? Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2. Enquanto você acha, eu quero tributar a honra e glória ao nosso Deus, pois é Ele o provedor de toda a oportunidade. É Ele o provedor que nos trouxe neste dia e preparou a oportunidade de estarmos nós juntos para adorarmos o seu nome, amém? Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2, verso de número 1. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou ainda, diga aleluia. Não achou ainda? Aleluia. Então vamos esperar você. Esperar você. Todos acharam? Dá um glória a Deus vindo para Jesus. Glória a Deus. 2, verso 1 diz: E ele me disse, filho do homem, põe-te sobre os teus pés e eu falarei contigo. Vamos todos ler juntos? 1, 2, 3. E ele me disse, filho do homem, põe-te sobre os teus pés e eu falarei contigo. E você se assente glorificando e aplaudindo o nome de Jesus? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos que aqui se encontram, o livro do profeta Ezequiel, ele é um tanto conhecido justamente aonde este capítulo a qual eu e você fizemos menção nesta hora. Mas eu quero estar fazendo uma breve introdução para que nós venhamos se situar naquilo que o Senhor deseja transmitir para os nossos corações essa noite. Todos nós somos sabedores que a Bíblia Sagrada, o compêndio sagrado, vai nos trazer acerca de 4 profetas maiores, cujo é Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel. Esses 4 personagens cujos estão exercendo um trabalho, estão exercendo uma ação dos céus justamente sobre um povo. E este povo é um alvo de Deus, cujo é o povo de Israel, a nação de Israel. Que naquele período existia separadamente 2 lados, que era o lado sul e o lado norte. O lado norte cujo tinha 10 tribos, o lado sul com 2 tribos, ou seja, 12 tribos no total. Todos nós sabemos que o que está ocorrendo no contexto, para que antes ocorrera a mensagem de Deus ao coração do povo, é o povo vivendo um período ciclíquico. O que é isso, pregador? É o povo vivendo na mesmice. É Deus alertando e falando com eles se consertando por um período de tempo, passando esse pouco e curto período de tempo, eles tornando a fazer de volta de novo aquilo que o Senhor os alerta para não fazer mais. O povo de Israel, essa nação escolhida para que Deus viesse ser o representante legal deste povo, é um povo que eles vivem perante a presença de Deus por um tempo e daqui a pouco eles se dobram à idolatria. Eles vivem perante a presença de Deus por um curto período de tempo e logo mais eles se entregam a viver segundo a cultura pagã que os circuncidavam ali ao redor. E me chama a atenção é que Deus, ele começa a usar alguns homens para estar transmitindo uma palavra. Eu gosto de chamar dessa palavra de uma palavra de advertência, palavra de alerta. O Senhor sempre estará levantando algum instrumento para transmitir ao coração daqueles que são seus, para que não venha se perder de fato da presença de Deus. Eu vou repetir isso de novo para você se situar. Aquele que é esse povo é um povo de Deus. Deus deliberou a palavra sobre ele. Isso é lindo, eu quero transmitir para os seus corações. Deus deliberou a palavra acerca dele dizendo: é meu povo, é minha nação, o povo de Israel pertence a mim. Então a idolatria tentou roubar de mim, mas eu não vou abrir mão. Ela abraçou deria labrai. Estamos vivendo em períodos que a gente pensa que a palavra de Deus ela tem um prazo de validade. Você entende isso?
Aquilo que Deus falou ao meu e seu respeito, quando ocorrem situações contrárias, situações que fugem do meu e do seu controle, a gente pensa que fugiu do controle de Deus. Mas levanta essa mão para o céu em nome de Jesus. Pode fugir do seu controle. Esse povo está vivendo esse período. Deus levanta Isaías, profeta messiânico, um dos mais conhecidos, para ser um dos primeiros a estar trazendo essa palavra de advertência. Povo de Deus, nação de Israel, torne para mim, torne para a minha presença, abandone essas coisas aí passageiras e vamos viver uma história linda comigo. Você imagine agora Jesus falando isso para você, Deus falando isso ao teu respeito, meu querido. Isso parece que é uma mensagem antiga, mas se a gente observar e parar para refletir, muitas das vezes, se a gente não está atentos e alertas, a gente abre mão de viver uma linda história com Deus, um plano perfeito de Deus, para viver segundo a minha e a sua vontade, segundo o meu e o seu desejo. É isso que o povo está vivendo. É Deus dizendo, eu não quero estar controlando vocês, obrigando a vocês a viver comigo, mas vocês não estão entendendo. Eu sou o Criador de vocês, eu sou o seu Deus. Eu já tracei uma história, eu já tracei um plano para a tua vida. Eu já tenho tudo preparado, então ande por esse caminho comigo. Vem por aqui. O caminho já está preparado. Querido, nós precisamos estar alertas e atentos para que a gente não venha permitir que o nosso coração, que os nossos sentimentos nos leve por caminhos que nos distanciam de Deus. Que nos leve a trilhar caminhos que estão totalmente fora e desenquadrados da palavra do Senhor. Este povo está nessa situação. Deus alerta dizendo, torne uma mensagem de advertência, uma questão de dando uma oportunidade, dando uma chance antes que eles viessem viver de fato a colheita do que eles estão plantando. Você entende isso? O Senhor pode até permitir você fazer tudo aquilo que você deseja, segundo a sua vontade, segundo o seu coração. Mas uma coisa é fato e é real, eu preciso dizer para você. Mas vai chegar a hora da colheita do que você está plantando e semeando. Muitas vezes a gente vive num período de desobediência como esse povo, e a misericórdia de Deus é tão grandiosa, e a gente acha, se eu continuar fazendo isso não dá nada. Até agora não aconteceu nada. Eu estou fazendo, eu estou aprontando, ninguém está vendo, eu continuo cantando, eu continuo pregando, eu continuo envolvido com os grupos de jovens, mas eu quero dizer para o seu coração a palavra do céu em nome de Jesus. Mas o geração jovens, geração forte, rede plenitude, precisamos se atentar a uma coisa: o maligno está se infiltrando e está conseguindo enganar a muitos corações. Está como o povo de Israel. A mensagem de alerta está vindo, mas até agora não aconteceu nada, vamos continuar fazendo. Deus está falando através do profeta, isso aí é do profeta, isso aí é da carne. Você reparou que hoje está se levantando muito isso aí? É Deus usando instrumentos de Deus. Você lembra que eu falei no princípio da mensagem? Usando instrumentos de advertência, de alerta, para não perder a sua vida, para não deixar o inimigo tomar conta de você. E a gente às vezes olha de grosso modo e fala, isso é da carne. Isso aí não é Deus falando não. Isso é alguém que contou da minha vida. Levanta essa mão para o céu em nome de Jesus. Mas ainda existem instrumentos de Deus. Ainda diretamente de Deus ao meu e o seu respeito, querido. E aqui acontece o cenário. Deus permite por um período de tempo eles continuar fazendo da forma que quer. Mas chega um período que, como diz aquela coisa que a gente sempre fala, a corda estica, né? Deus vai dando corda até onde você acha que fugiu do controle dele.
Mas quando ele vê que, de fato, a gente já se entregou de tamanha forma para viver segundo o nosso coração, segundo o nosso sentimento, estamos totalmente distanciados do centro da vontade dele, ele fala: opa, deixa eu dar uma esticadinha nessa corda aqui. Opa, deixa eu dar um alerta aqui para mostrar que eu ainda estou sobre o domínio da sua vida. Você pensa que você... deseje do jeito que ele quer. Deus vai lá e move um instrumento de correção, o povo da Babilônia. Vai lá, povo da Babilônia, vai lá, povo pagão. Vai lá mostrar para eles que o que eu estou anunciando através do meu servo Jeremias, assim será feito, porque sou eu falando. Observe que entre o período de uma mensagem de advertência, de alerta de Deus para o meu e o seu coração, há um período que a misericórdia, que a graça de Deus está decorrendo. E é esse período que não é Deus que esqueceu do que falou, que vai fazer se você não se consertar. E é esse período que não é porque Deus abriu mão e a profecia caiu por terra, não é. É o período que o Senhor está nos dando para de fato a gente ouvir a mensagem e não apenas entrar no ouvido e sair no outro, mas para descer para o nosso coração, para subir, para segundo o que Ele está nos alertando e nos ensinando. Acontece, o povo da Babilônia vem, derruba as portas, queimam as portas. Naquela época era um sinal muito grandioso. As portas da cidade, de uma nação daquela época, era uma grande questão de orgulho para aquele povo. E nisso acontece, leva o povo para dentro da Babilônia, os cativos para a Babilônia. Nessa leva vai muitas pessoas, mais de 10 mil pessoas. Adentram dentro da Babilônia, que ocorre o seguinte, isso aqui é engraçado. O povo que recebeu a mensagem de advertência, o povo que recebeu a mensagem de alerta para não viver a correção de Deus, para viver a misericórdia de Deus e se consertar, é o povo que está dentro da Babilônia, todo mundo cabisbaixo, todo mundo desanimado, todo mundo sem esperança. Então aqui bem assim, ó, Deus esqueceu da gente, Deus abandonou a gente. Ele falava que Ele era o Deus do povo de Israel e nós estamos aqui nessa situação. Mas sabe o que eu acho lindo nesse Jesus, nesse Deus que eu estou pregando? É que mesmo quando chega na hora dele corrigir, há uma demonstração de amor para nós. Não entendi, pregador, vou te explicar. Este povo que eu estou dizendo, o povo pagão, o povo babilônico, era um dos povos mais sanguinários que existia na época. Povo que matava sem dó, sem piedade, que fazia atrocidades com o povo a qual eles invadiam. E aqui você vai ver que eles não estão entrando para matar, eles estão entrando para levar para dentro da Babilônia como prisioneiros. É Jesus dizendo, é Deus dizendo: eu não vou permitir que o inimigo tire a vida, mas eu vou permitir que... eu vou guardar eles no lugar. Vou repetir isso de novo. Eu vou guardar eles, eu vou esconder eles no lugar. É eles achando que eu esqueci, que eu abandonei, mas eu estou sobre o domínio, eu estou sobre o controle, eu estou cuidando. E aqui acontece a situação. Todo mundo desanimado, todo mundo achando que Deus abandonou. É o que ocorre. A Bíblia vai dizer que Ezequiel, às margens do rio Quebar, situado próximo da cidade de Nippur, que era onde existia o antigo aqueduto da época, que banhava e que dava água à Mesopotâmia. Neste lugar, a qual Ezequiel está juntamente com os exilados, à margens do rio Quebar, a Bíblia vai dizer que os céus se abrem sobre ele. Não pegou isso? Eu vou repetir de novo. É dentro da Babilônia, é num lugar que todos estão exilados, aprisionados, que não estão fazendo mais conforme quer, mas segundo um povo que está sobre o domínio, a Bíblia vai dizer que os céus se abrem sobre aquele lugar.
Eu quero liberar uma palavra para o teu coração, para quem crê em palavra profética, como disse aqui meu querido. Quem é doido por Jesus e acredita, independente do lugar onde você se encontra, se Deus quiser, Ele vai abrir o céu sobre você. Ele vai abrir o céu. História. Aqui já quebra um tabu deste povo, porque eles acham que Deus só estava com eles na nação deles. Eles acham que Deus está somente com eles quando eles estavam na nação de Israel. Mas aqui me chama a atenção é que eles estão dentro da Babilônia, num lugar totalmente que é idólatra, que não tem Deus, o nosso Deus, Yahvé, como seu Deus. E é ali que o céu se manifesta para alguém que está ali. Sabe o que me chama a atenção? É que aqui quando o céu se abre, a Bíblia vai dizer no capítulo 1, do verso número 2 a seguir até o verso 27, aonde Ezequiel vai ter uma série de visões extraordinárias, riquíssimas em detalhes. Você pode ver isso em sua casa com calma. Se você ler com delicadeza, com carinho, as escrituras do capítulo 1, do verso 2 a seguir, ou até mesmo do verso 1 até o verso 27, 28, você vai viajar ali, você vai entender e vai começar a imaginar qual é a cena que está ocorrendo às margens do rio Quebar. Ele começa a ver coisas do céu, coisas da eternidade, coisas que a mente dele nunca tinha concebido e visto. Uma coisa que eu aprendo com Ezequiel, ele era filho de sacerdote, ele era filho do sacerdote Buzi. Ezequiel capítulo 1, verso 1, filho do sacerdote Buzi. Eu não sei se você sabia, mas se não sabia eu vou te explicar. O que ocorria, ninguém nascia escolhendo ser sacerdote. Ninguém nascia dizendo eu vou ser sacerdote, principalmente nesta época bíblica do Antigo Testamento. Era uma linhagem que se passava de geração em geração. Para ser sacerdote precisava vir da raiz levita, dos levitas, da raiz de Levi. E para ser um sacerdote que operava sacrifícios, que agia no templo, que agia no tabernáculo, ainda precisava ter algo ainda superior. Precisava vir da raiz de Arão para ser um sacerdote. Entenda isso. Não é como hoje a gente vê da forma, eu escolho, eu quero ser isso. Não. Era passado em geração em geração. Então entenda, Ezequiel ele cresceu sabendo e entendendo que ele seria um sacerdote. Ezequiel cresceu exercendo e aprendendo, porque nós sabemos da cultura judaica, e até os dias de hoje é assim. Um jovem judeu precisa, pelo menos, estar decorando de Gênesis a Deuteronômio, que é a Torá sagrada. Eles precisam mergulhar na Bíblia inteira em sua mente guardada, a palavra de Deus, que para os judeus tradicionais é de Gênesis a Deuteronômio. Então ele cresceu acreditando e entendendo que ele um dia exerceria a sua função de sacerdote. Mas o que ocorre quando acontece essa devastação, quando acontece essa questão de levar os exilados para dentro da Babilônia? Já não tem mais templo dentro da Babilônia. Já não tem mais lugar para ele atuar e agir como um sacerdote. Quero transmitir uma palavra para o seu coração em nome de Jesus. Quando aquilo que está dentro das nossas expectativas, dentro dos nossos planejamentos se frustram, é aí que o plano superior é revelado para mim e para a sua vida. Vou repetir isso de novo. Quando os nossos planos, quando as nossas expectativas são frustradas, é aonde é o momento que vem o plano superior sobre as nossas vidas. É neste momento que a gente olha e fala, não vai acontecer nada de bom. É que Deus vem e manifesta o sobrenatural sobre a minha vida. É no momento que Ezequiel acha que não vai mais agir e fazer nada. É que Deus fala, os homens até determinaram algo ao teu respeito, tu ia ser sacerdote. Mas eu, Deus, venho determinar sobre a tua vida uma nova função. Vai ser um profeta, vai ser uma boca de Deus neste lugar desfavorável, que eu vou te levantar como uma voz profética para um povo. A Bíblia vai dizer que o Senhor começa a manifestar seus sinais.
em riquezas de detalhes. E me chama a atenção aqui no verso 28 vai dizer que quando Ezequiel vê o final de uma visão dizendo como a aparência do arco que há na nuvem no dia da chuva, assim era a aparência do brilho ao redor. Esta era a aparência da semelhança da glória do Senhor. E quando eu a vi, eu caí sobre a minha face e ouvi uma voz que falou. Quando a glória de Deus se manifesta, ele termina de ver a visão, ele cai. Observe isso. Ele não cai perante homens, ele não cai diante de homens, ele não cai diante de uma tentação, ele não cai diante de um pecado. Quero transmitir uma palavra para o seu coração. Se a tentação está apertando, meu querido, se a aparência do mal está te perseguindo, fuja dela. Em vez de cair perante ela, caia na presença de Deus. Em vez de... Vemos muitos que preferem cair para a tentação. Vemos muitos que preferem cair perante os homens, se curvar perante homens, para viver aquilo que os homens deliberaram a seu respeito. Mas eu quero acreditar que essa geração que se encontra aqui é a geração que prefere cair diante da presença de Deus, porque sabe que não foi... Ah, irmão, acredito que você não entendeu esse profético aqui. Pelo amor de Deus. Vou repetir de novo para você pegar isso aqui, querido, em nome de Jesus. Você não nasceu para viver segundo o decreto de homens. Você foi gerado. Os homens e até mesmo Ezequiel está acreditando você sacerdote, acabou, não vai ter o que fazer. Mas vem um decreto de Deus ao seu respeito. Existem pessoas, existem jovens, vocês que estão ainda estudando, irão fazer uma faculdade, estão sonhando, planejando. Porque isso não se enquadra somente no ambiente ministerial. Isso não se enquadra somente no ambiente físico. Mas se enquadra em todas as áreas. Vemos que a cada dia mais, a mídia, as más influências, o maligno utilizando de todas essas artimanhas, estão tentando forjar a nossa mente, os nossos sentimentos, para que nós venhamos viver segundo o decreto de homens. Isso é muito forte. Vemos hoje em dia, você estudando no colégio, tem um professor que quer decretar para você o que você vai ser. Você assiste algo e tem algo querendo transmitir para você que você acredite que você nasceu para ser aquilo. E existe uma geração que está preferindo aderir e viver segundo o que os homens estão determinando ao seu respeito. Estão se curvando perante o sistema humano. Estão se curvando perante o sistema deste mundo. Você entende isso, querido? É para refletir mesmo. Mas eu quero acreditar que essa rede que está aqui de encontro perante a Deus é as pessoas que decidiram em seu coração, em seu entendimento, que jamais vai se curvar ao sistema, que jamais vai se curvar perante o decreto de homens, que jamais vai viver segundo o que os homens querem que você seja, mas aquilo que Deus te gerou para você ser. Quando ele cai, o Senhor fala: filho do homem, põe-te em pé, põe-te sobre os teus pés, e eu falarei contigo. A questão de Deus falar com ele acerca dele se posicionar, dele se colocar aos seus pés, não está dizendo apenas do seu estado físico. Quando observamos o texto ao qual lemos agora neste momento, vamos ver que de fato ele caiu fisicamente, perante a presença do seu Deus. Mas quando Deus está dando uma palavra de ordem ao seu respeito, não está falando somente ao seu estado físico de estar prostrado, está falando também ao seu estado espiritual. Está falando também a respeito do seu estado emocional. Não estou entendendo, pregador. Porque o fato de eu estar de pé não quer dizer que de fato o meu espiritual, que o meu emocional, que o meu sentimental esteja bem. Você entende isso? Vou falar mais uma vez. O fato de eu estar de pé fisicamente perante as suas presenças, perante vocês, não quer dizer que o meu emocional esteja bem, que o meu espiritual esteja bem. É Deus falando para ele: se posicione, Ezequiel,
Porque eu só vou anunciar os meus mistérios que eu tenho para fazer através da sua vida, se você de fato estiver posicionado. Mas entenda, estamos falando de um homem que tem um envolvimento com a atmosfera sobrenatural. Ele conhece quem é Deus. Você entende isso? Dá um glória a Deus. Você entende isso? Dá um aleluia. Está ouvindo, né? O fato, ele tem questão e envolvimento espiritual. Ele conhece os mistérios de Deus. Ele tem dom de visão. A Bíblia diz isso, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 28. Ele está vendo tudo em riqueza de detalhes. Como se estivesse eu vendo você aqui na minha frente. Ele está vendo tudo detalhadamente. Ezequiel é filho de sacerdote. Ezequiel tem dom de visão. E ele tem envolvimento com a atmosfera espiritual, porque ele conhece quem está falando com ele. Uma coisa simples que eu quero transmitir para o seu coração. Antes de Ezequiel ser convocado para viver o ministério profético, ele já tinha um envolvimento com a atmosfera sobrenatural. Eu vou repetir de novo isso aqui em nome de Jesus. Antes de Ezequiel receber. Aí vemos uma geração que fala: eu quero ser usado, eu quero ser cheio, eu quero profetizar, eu quero ser usado em revelação, eu quero pegar uma palavra profunda, eu quero pegar uma palavra que tem uma ciência absoluta da palavra de Deus. Mas quando chega no tocante do envolvimento com a atmosfera espiritual, e aí? Como é que fica? É muito bom ter muita energia, querido. É muito bom ter muito ânimo, somos jovens. Apesar da cara de velho, eu tenho 23 anos, viu? Mas, porém, o que nos faz estar de pé perante este mundo e perante a Deus, não é o quanto eu tenho de ânimo no meu físico, mas o quanto que eu tenho dessa presença dentro de mim. O que faz eu estar de pé perante a tentação não é o quanto eu tenho ânimo de pular, de gritar. É o quanto eu me envolvo com esse negócio aqui. É o quanto eu conheço de tudo que está descrito nesta palavra. É o quanto eu conheço e se faz presente e real sobre o meu coração, sobre o meu entendimento, que vai fazer com que eu ultrapasse as barreiras deste mundo que tentam me cercar e me paralisar. Se posicione, Ezequiel. Aqui eu vejo no verso número 1 do capítulo 2, algo simples que eu quero transmitir para o seu coração. No capítulo 2, do verso 1, tem transmitido primeiramente um condicionamento de Deus. Condicionamento de Deus, uma condição de Deus. Observe que Deus não faz acepção de ninguém para salvar. Você já deve saber disso. Para salvar, Deus não faz acepção de ninguém. Mas para ser usado como um instrumento de Deus sobre a terra, Deus ele escolhe, ele olha muito bem quem ele vai usar sobre a terra. Vou dizer isso mais uma vez para você cravar na tábua do teu coração, para guardar isso aí. Para salvar, Deus não faz condicionamento tanto. Tem que viver segundo a palavra de Deus, tem que congregar, são coisas simples, que precisam ser aplicadas para de fato garantir a salvação, mas para ser um instrumento do sobrenatural de Deus sobre um povo, meu querido, aí existe condicionamento de Deus. É Deus falando: eu te escolhi, eu tenho uma chamada, eu tenho um plano sobre a tua vida, mas antes eu tenho uma condição. Se posiciona. A segunda coisa que aparece aqui perante isso é a questão também dele estar decidindo. Decisão. Condicionamento de Deus, decisão minha e sua. Pegou isso aí? Vou repetir de novo, para você guardar. Condicionamento de Deus, condição de Deus. Você já reparou quando Deus disse ao teu respeito algo tremendo? Ele vai falar: eu vou te usar como instrumento poderoso sobre a terra. Você vai pregar a minha palavra. Uma presença. Mas tem
Se prive um pouquinho mais dessas coisas aí. Vamos viver um particular, uma intimidade. Você reparou que é desse jeito, querido? Condicionamento de Deus. Mas para aquilo que é profético se tornar real sobre mim e sobre você, é preciso ter decisão. É coisa simples. Condicionamento de Deus, mas eu preciso decidir se de fato eu vou estar vivendo para o que Ele quer para a minha vida. Você entende isso? Aí às vezes você recebeu uma palavra profética ao teu respeito, você recebeu uma promessa poderosa, e aí passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, você está falando, é o tempo de Deus, né? Porque ou geração de crente que tem mania de jogar tudo para Deus. É porque não chegou o tempo de Deus ainda, né? Na hora de Deus vai acontecer. Mas e aí, a respeito da sua decisão, como é que está, querido? Como é que está a sua decisão perante a condição que Ele te apresentou? Será que de fato é o tempo de Deus que está passando e não chegou ainda para começar a desenvolver os mistérios que Ele disse ao teu respeito? Ou se decida por Deus. Se decida pelo Jesus que você tanto diz que ama. Porque eu já ia passar, mas sempre o Espírito Santo dá um, opa, peraí, né? Questão simples. Ezequiel tem dom. Ezequiel é filho de sacerdote. Ezequiel é uma pessoa que já tem envolvimento com o espiritual. Mas por que Deus está mandando ele se posicionar? Por quê? Porque o fato de eu ser um filho de sacerdote, o fato de eu ter um dom, não quer dizer que de fato eu esteja posicionado. Pegou essa aí? O fato de eu ter um dom, o fato de eu vou rasgar melhor para ficar mais fácil para entender. O fato de eu estar pregando nesse altar, o fato de eu estar tocando um instrumento, cantando. Quero dizer um negócio lindo para o teu coração, simples, mas é bonito. Guarda aí, viu? Porque melhor do que ter um dom, melhor do que ser filho de sacerdote é estar posicionado. Sabe por quê? Vou liberar para o teu coração. Porque ter dom não te salva. Pode ser um instrumento sobre a terra para salvar outros. Mas alguém posicionado de fato alcançará o que o outro. Alguém posicionado vai chegar lá. Você não crê nisso não? Vou repetir de novo. Alguém posicionado vai chegar lá. Tem alguém que quer a salvação. Verso 2 vai dizer: e o Espírito entrou em mim. E o Espírito entrou em mim. Condicionamento de Deus, decisão. Quando eu decidi, essa aqui é pérola, viu? Quando Ezequiel decidiu de fato a viver a chamada, a convocação, a vocação que Deus o gerou para ser, ele recebeu, sabe o quê? Uma porção extra de força para exercer o que Deus se levantou para viver. Eu vou falar de novo, querido. Em nome de Jesus. Quando ele se decidiu, a Bíblia vai dizer que o Espírito entrou em mim. Quando está dizendo o Espírito entrou em mim, principalmente no Antigo Testamento, não é o Espírito Santo ou o batismo, para ser mais claro, do Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo a igreja só vai receber após a crucificação, após a redenção, o plano da cruz. É que estreia o Espírito Santo sobre a terra. Então no Antigo Testamento, quando a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor entrou em mim, quando o Espírito do Senhor estava sobre mim, é dizendo: recebe uma dose extra de força, recebe
É Deus dizendo para os nossos corações: tem invocação que é tão forte, é tão poderosa, é tão grande, que somente com a tua entrega, somente com o teu ânimo, tu não vai conseguir fazer. Aí ele fala: então recebe então essa dose extra aí do meu Espírito. O Espírito entrou em mim quando ele falava comigo e me pôs sobre os meus pés, para que eu ouvisse o que ele falava comigo. O Senhor começa a desenrolar os mistérios. O verso número 4. Porque eles são filhos imprudentes e duros de coração. Eu te envio a eles e tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Que coisa simples isso aqui. Coisa simples. O povo que eu estou falando e que eu estou pregando para vocês é aquele povo rebelde lá, que não deu ouvido quando Deus estava alertando para não aplicar o juízo sobre eles. É o mesmo povo que se encontra sem posicionamento, desanimado, sem esperança. Mas é Deus dizendo: a tua missão é anunciar a minha palavra para esse povo. Não entendeu, né? Mesmo sendo esse povo que às vezes eu e você não ia dar a mínima, mas ele está falando: se a minha palavra disse algo a respeito deles, a minha palavra permanece viva, a minha palavra permanece fiel, e eu não perco aquilo que eu anunciei a respeito de alguém. Promessa permanece viva. Me chama a atenção o verso 5 a seguir. E eles quer ouçam ou deixam de ouvir, porque eles são uma casa rebelde. Mesmo assim, hão de saber que houve um profeta entre eles. A casa é rebelde. Deus já está anunciando para o coração do profeta que o negócio não vai ser moleza. Que o ato dele estar profetizando e vivendo segundo a vontade de Deus não vai ser algo fácil. E aqui é uma coisa que eu quero puxar um gancho para o teu coração. É por isso que nós vemos muitas pessoas que se venderam ao sistema. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo a respeito dos mundanos, dos ímpios. Eu estou dizendo de pessoas que levam essa palavra e são famosos e estão anunciando por aí. Pessoas que temem mais os homens do que a Deus. Temem mais os homens do que a Deus. É Deus dizendo: eu tenho uma missão para você. Não vai ser moleza, meu querido, mas você tem que viver de fato o que eu estou te desenvolvendo para você viver. Eles não vão te ouvir, eu posso ser que te ouça. Não vai ser moleza, mas se envolva com esse mistério que eu estou te mostrando. E a gente vê hoje porque tem muitos jovens que às vezes de fato não querem se comprometer em viver o diferencial com Deus, o diferencial de um ministério, porque às vezes se preocupa em trazer uma mensagem que não é Deus que está mandando, mas vem do coração do próprio homem. Tem medo de anunciar as palavras conforme elas estão descritas nessa Bíblia que eu estou segurando. Vemos muitas pessoas que tomam o nome de profeta, de sacerdote, que são até sacerdotes e profetas perante os homens, mas perante a Deus já não são. Uma coisa eu aprendo muito simples. Não sei se você sabia, se não sabia vai entender. O sacerdote tinha o seu ofício de levar o povo até Deus. O sacerdote tinha o seu ofício de levar o povo até Deus. E o que o profeta faz? O profeta tem o ofício de trazer Deus até o povo. Vou dizer isso mais uma vez. O sacerdote leva o povo até Deus, mas o profeta traz Deus até o povo. Então, se Deus quer falar sem filtro, sem piedade, sem dozinha as palavras, anuncia. Se você para anunciar, vai te olhar torto? Pode. Vai ter pessoas olhando torto? Tem. Vai ter pessoas que às vezes depois de você terminar de anunciar uma palavra ou pregoar sobre um altar, que não vai vir nem para te cumprimentar porque não foi agradável ao seu coração. Vai. Acontece, queridos. Mas uma coisa é simples. Você sair deste altar aqui, tendo o seu coração um alívio, dizendo: tudo aquilo que Ele mandou para mim, eu mandei para o povo. Tudo aquilo que Ele anunciou. Como Ele quer. Olha o verso 7 que vai dizer: e tu lhes falarás as minhas palavras.
Observe. E tu lhes falarás as minhas palavras. Parece coisa assim, né? Por isso que a gente tem que olhar a Bíblia com delicadeza, queridos. É nos pormenores que tem os mistérios. Tu lhes falarás as minhas palavras. Não é você se preocupar com o que tu vai anunciar. Não é você ficar com o coração, receber um convite para pregoar em algum lugar e você está com o coração angustiado. Mas o que eu vou falar? Será que o povo vai gostar? O negócio é tu vai falar a palavra que ele colocar. Tu vai falar as minhas palavras. Coisa simples, né? Ó. Tu lhes falarás as minhas palavras, quer eles ouçam ou deixem de ouvir, pois são muitos rebeldes. Aqui o Senhor transmitiu um negócio para o meu coração que é muito, muito bom de ouvir, hein? Tremendo. Observe que a questão da responsabilidade do profeta, olha isso, preste atenção, não está no resultado. Não pegou, né? Vou falar mais uma vez. A questão da responsabilidade do profeta, do mensageiro, não está no resultado. Não entendi, pregador. O meu papel é só apenas ser um canal e transmitir o que ele está transmitindo sobre mim, para quem ele deseja transmitir. Agora quem vai salvar é ele. Fala as minhas palavras, quer eles ouçam ou deixem de ouvir. Então a preocupação do teu coração não tem que ser convencer eles de te ouvir. Não tem que ser fazer com que eles te ouçam, obrigado. Eu quero puxar um gancho, trazendo para o nosso cotidiano. E aí onde se encontra uma situação que a gente vê muitas pessoas que desanimam de um chamado. Muitas pessoas que desanimam de uma vocação. Se Deus te chamou para cantar, cante. Se ninguém está te ouvindo ou deixa de ouvir, continue cantando, porque tem alguém que está no céu ouvindo o teu louvor. Vou dizer isso mais uma vez, querido. Se Deus de fato te deu uma vocação para louvar, para adorar, se as pessoas não se agradam com sua voz, se essas pessoas não com resultado. Nós não estamos aqui para obrigar ninguém a ouvir. Posso pregar para 100 pessoas, se 10 está recebendo e ouvindo, glória a Deus, querido. Agora se 90 não quis ouvir, problema. Agora o mensageiro está emanando a mensagem. Está transmitindo. Aí vai dizer, você não deve, em questão de ficar preocupado quem vai te ouvir ou não. Porque a gente vê hoje uma maioria de pessoas, isso não se aborda somente a jovens, há uma geração que se encontra frustrada. Porque quando começa um ministério, começa uma chamada, e às vezes acontecem as falhas, às vezes acontecem os erros. Vai começar a pregar, gagueja tudo. Vai começar a pregar, começa a trocar os nomes dos personagens. Aí às vezes o que acontece? Alguém fala, ih, falou tudo errado. Ixi, aí, quem disse que isso aí vai ser um pregador, rapaz? Mas uma coisa é linda. Se Deus falou ao teu respeito que você vai ser um pregador, então se envolva com o processo, com o mistério que... Lembra que eu falei no começo? Não se apega a palavras de homens não, meu querido. É o que a gente mais vê. Ah, porque tu parou de cantar? Porque fulano não gostou. Ah, porque tu parou de pregar? Porque o povo falou que eu não tenho jeito de pregar. Ah, porque tu parou de tocar? Porque o povo disse que eu não sei tocar direito. Para com isso. Se a palavra que foi vinda da eternidade ao meu respeito, se independente, não estou vivendo ainda de fato o resultado que eu gostaria, mas se a palavra que foi transmitida ao meu coração veio de Deus, eu não quero... Verso 9. E quando eu olhei, eis que uma mão me foi enviada. Eis que uma mão me foi enviada. E estava um rolo sobre ela. Quando ele olhou, um rolo lhe foi apresentado. Verso 10. E ele estendeu-o diante de mim. E ele estava escrito por dentro e por fora.
E o escrito ali eram lamentos, lutos e ais. Toma. Foi apresentado para Ezequiel. O rolo estava escrito, a mensagem, para ser mais claro. A mensagem a respeito daquele povo, Deus já tinha descrito, estava ali, na frente de Ezequiel. Olha o que vai dizer no capítulo 3, verso 1. Além disso, ele me disse: filho do homem, come o que tu encontrares, come este rolo, e vai falar à casa de Israel. Primeiro é apresentado. Imagine comigo, só que era muito maior, né, queridos? Isso aqui é uma ultra slim, né? Bem pequenininha, né? Naquela época eram uns pergaminhos, um monstro lá, grandioso assim, quase 1 metro. Foi apresentado para ele, escrito por dentro e por fora. Sabe o que me chama a atenção? Eu quero transmitir para o teu coração que ele vai dizer: come tudo o que tu encontrares. É ele dizendo assim, ó, tu não precisa se preocupar o que tu vai falar para este povo, porque eu já estou te dando uma mensagem pronta. Você só tem que comer. Mas eu recebi a oportunidade do Senhor. Come tudo. Come tudo que encontrares. Observe que a observação que está falando, que está escrito, vem antes. Era lamentos, lutos e ais. Coisa tenebrosa. Come tudo o que tu encontrares. O profeta não podia olhar para isso aqui e dizer assim: eu vou selecionar o que eu gosto aqui, né? Se essa palavra é de bênção aqui, se diz ao meu respeito sobre eu prosperar, sobre eu ter, sobre o seu cabeça não calda, eu vou comer isso aqui, é mel, né? Agora o que diz ao contrário, sobre posicionamento, sobre palavra de correção, sobre palavra de... não quero comer não. É Deus olhando para ele e falando assim, ó, tu só tem 2 escolhas, ou come tudo ou não come nada. Vou repetir de novo, é simples isso aqui, mas pega isso aí. Ou tu come tudo ou não come nada, ou se envolve com tudo isso. Come tudo. É Deus dizendo assim, ó, eu não quero que tu seja apenas um papagaio para repetir. Eu quero que de fato aquilo que você está responsável por anunciar esteja dentro de você. Vou falar de novo, tá, jovens? É Deus dizendo assim, eu não quero que tu seja apenas alguém para transmitir, só falar, sem sentimento. Tem muito isso aí, hein? Pessoas que às vezes estão falando, mas não tem nem compromisso com isso aqui. Pegou isso aí? Pessoas que às vezes estão até anunciando, mas não tem a mínima de credibilidade e crença e convicção no que está escrito aqui. São pessoas que até mesmo estão anunciando, mas não têm a coragem de fato de viver o que está sendo pregoado. É Deus dizendo, eu não quero que tu seja mais um. Não pegou nada, né? Vou falar de novo. Eu não quero que tu seja mais um. Eu quero que tu seja um diferencial. É por isso que você vai comer essa palavra, porque ela não vai... Eu não quero que tu seja apenas um papagaio. Eu quero que tu seja de verdade envolvido comigo. Porque não tem como eu estar envolvido com Deus se eu não tenho envolvimento com o que está escrito aqui, querido. Como é que é esse negócio? Só se inventar agora esse negócio aí, né? Porque se você vai ver desde o princípio, as pessoas que obedeceram de fato o que o Senhor lhe ordenou, viveram honra, viveram prosperidade, viveram bênção, passaram provas, passaram desertos, mas o Senhor estava com ele. E aqueles que quebraram os ordenamentos, os ensinamentos, os princípios de Deus, viveram juízo, viveram correção, colheram o que plantaram. Como é que eu quero me envolver com o profético, com o sobrenatural, se eu não quero me envolver com as palavras que estão escritas aqui? A gente precisa dar um alerta aí em nossa mente, hein? A
gente jamais pode estar buscando substituir a palavra de Deus com outras coisas no nosso coração. Vou só lembrar para você o que aconteceu no Novo Testamento. Jesus olha para Pedro e fala: eu vou lavar teus pés. Pedro: não, que é isso, Jesus? Eu não sou digno. Eu tenho que lavar teus pés. Aí Pedro vai falar assim: não, Senhor. Ele: se você não permitir lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Ele: opa, então me dá um banho inteiro, me lava. Aí vai falar: o quê? Não precisa, Pedro, porque vós já estão limpos pela minha palavra. Porque vós já... Sabe por quê? Porque o pé é o que tem poder de nos ligar no espiritual e no físico. Os pés têm poder de nos ligar no espiritual e no físico. Me prova isso, pregador, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se envolva com isso aí, Ezequiel. Profeta, coma. Não escolha não. Come tudo. Olha o que vai dizer no verso 2. Assim eu abri a minha boca e ele me fez comer. Não foi por vontade própria, querido. Você pegou isso. E eu abri minha boca e ele me fez comer. Você lembra que eu falei sobre condicionamento, decisão. Depois vem a ação de Deus sobre nós, a ação do Espírito. Porque tem coisas que a gente olhar e falar: meu Deus, é muito pesado mesmo. Eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Ele está falando assim: eu não vou fazer com a tua vontade, mas se tu abrir a boca, eu te ajudo você a comer. Vou falar isso de novo, tá? Eu não posso estar obrigando a você a viver, mas se você decidir e abrir a tua boca, eu te ajudo, eu te dou graça, eu te sustento. Para finalizar, verso 3 vai dizer: e me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre. Dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas com este rolo que eu te dou. Então eu o comi e era na minha boca como mel para a doçura. Enche o teu ventre. A questão do ventre, nós podemos ligar tranquilamente à questão física. Porque a palavra, ela tem total substância para nos dar a força física. Não entendi, pregador, me explica, te explico. Às vezes você está num estado de desânimo. Às vezes você se encontra num estado que a sua mente às vezes está atordoada por algo. E você recebe uma palavra e aquilo vai refletir no teu físico. Às vezes você chegou num estado totalmente desanimado e falou: opa, você viu que a palavra falou comigo? Vai te trazer renovo físico, forças físicas. Mas quando Deus vai dizer e enfatizar: enche as tuas entranhas com este rolo que eu te dou. Eu fui pesquisar o que é entranhas. Pelo próprio dicionário da nossa língua portuguesa. Simples. Ela traz a respeito de 3 palavras, mas eu quero me ater a uma. A primeira palavra é ânimo. A segunda palavra é sensibilidade. E a terceira palavra, para quem é doido, vai entender: útero. Ah, não tem mais doido aqui não. Primeira palavra é ânimo. A segunda palavra é sensibilidade. E a terceira palavra que eu quero me envolver com você, porque nós é tudo doido, é útero. Ele dizendo: o teu ventre já está cheio, tua parte física, você já tem um conteúdo. Mas porém, o que eu quero fazer com você não é natural. Então, eu vou encher esse teu ventre. Eu vou encher esse teu ventre profético. Eu vou rasgar melhor. Eu vou... Quero ver aqui se tem algum útero profético de Deus. Tem algum útero profético de Deus? É para quem está envolvido nisso aqui. Eu vou falar mais uma palavra. É quem acredita que de fato foi gerado para não gerar algo natural, mas algo sobrenatural. Então sabe o que Deus está falando para mim e para você? O que
Mas explica melhor para me entender isso aí, pregador. É Jesus. É Jesus pregando lá em João 15, dizendo: eu sou a videira, vós sois os ramos. E o ramo que está em mim vai gerar muitos frutos. Eu não. Pegou agora o que Deus está falando para Ezequiel? Você é alguém que está em mim, está envolvido comigo. Então eu estou semeando sobre você algo profético. Eu estou depositando sobre você algo precioso. E eu sei. Ó o que Deus vai dizer para o teu coração. E eu sei que você tem total capacidade de gerar fruto. Vou dizer de novo. Porque a gente tem uma mania de quando as coisas apertar, a situação aí conforme nosso controle, na nossa direção, a gente começa a questionar: será que realmente Deus me chamou? Será que realmente o Senhor me escolheu? Será que realmente esse negócio de pregar é para mim mesmo? Será que esse negócio de cantar é para mim mesmo? Aí sabe o que eu acho lindo? Tem uma geração lá no meio lá de Ezequiel lá, às margens do rio Quebar. Tem jovens da idade dele. E por que Deus escolhe justamente Ezequiel? É sorte? Ah, foi coisas do acaso? Quero dizer algo ao teu respeito: você não é obra do acaso. Tudo que o Senhor disse ao teu respeito, Ele não está vivendo em plenitude de fato que Ele te gerou para viver. Eu estou com a mania de Deus agora de começar a falar assim: ó, viva de fato que Deus te gerou para viver. Acredito que seja um negócio profético que Deus está colocando no meu coração, que sempre que eu estou pregando, estou falando isso. Viva de fato que Deus te gerou para viver. Às vezes você tem um desejo de viver coisas contrárias. Mas uma coisa eu te digo: se Deus te gerou para viver algo sobrenatural, você fazendo aquilo que agrada o seu coração não vai trazer a satisfação, não vai te trazer a questão de você ter de fato a alegria. Agora, se você se entregar a viver como Ezequiel se entregou, em viver os mistérios, o profético de Deus, você pode até passar situações contrárias, adversas, mas você vai estar enxertado em Deus, meu querido. Você entende isso? É profético, tá? Quando nós buscamos de fato se lançar para viver o que o Senhor nos vocacionou para viver, é Ele que vai nos trazer todos os recursos necessários para que nós venhamos conseguir exercer a nossa missão. Você entende isso? Vou dizer mais uma vez, lento mesmo, porque isso é para você ficar refletivo. Quando nós nos lançamos de fato para viver o que o Senhor nos vocacionou para viver, é Ele o responsável de gerar todos os recursos necessários para que venhamos conseguir viver o que Ele nos escolheu para viver. Se coloque de pé junto comigo. Aleluia. Coloca a mão sobre o teu coração. Coloca a mão sobre o teu coração. É uma mania que eu tenho. Desde quando eu comecei eu faço isso e vou continuar fazendo. Coloca a mão no seu coração e diga o que eu repeti. O que eu falar você repita. Quer dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu ouvi a tua palavra ao meu respeito. E eu creio, Jesus, que tudo aquilo que o Senhor
O Senhor está derramando. Não abra mão da chamada. Não abra mão da vocação que Ele te deu. Não abra mão daquilo que Ele te fez para você viver, para você gerar frutos. Aleluia. Tem alguém em nosso meio que ainda não fez uma aliança com o Senhor Jesus, que ainda não aceitou o plano de salvação e redenção sobre a tua vida, e gostaria de fato vir à frente, tomar uma posição e aceitar essa chamada de salvação sobre você? Tem alguém? Dá um sinal com sua mão. Não tem ninguém? Todos são servos e filhos de Deus. Alguém que gostaria de reconciliar sua aliança com Jesus, renovar sua aliança com Jesus? Não tem ninguém? Todos que estão felizes com tudo que o Senhor disse ao nosso respeito, falou, moveu. Então glorifique a paz do Senhor.